Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. Capítulo 5, vou ler a partir do verso de número 35. Quem encontrou aí, diga eu encontrei. Eu encontrei. Diz assim: e disse-lhes: homens israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou um número de uns 400 homens, o qual foi morto. E todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do alistamento, e levou muitos após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos: dai de mão a estes homens, e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Diz amém. Amém. Levante a mão aos céus assim, diga: Senhor Jesus, eu preciso de um avivamento na minha vida. O tema da minha ministração esta noite é o avivamento e o movimento. Vamos repetir em uma só voz? Diga: o avivamento, e o movimento. Nós sabemos literalmente que há um desejo no coração de Deus de que nós venhamos ser uma igreja avivada. Eu quero citar algumas características que tem uma igreja avivada. Uma igreja avivada é de fato uma igreja relevante. Pastor, o que é uma igreja relevante? É uma igreja que faz a diferença na região aonde ela está. Uma igreja relevante é aquela igreja que as pessoas, ao passarem em frente, elas possam dizer: esta igreja é uma igreja diferenciada. Ela não é diferenciada simplesmente por ter um pastor ou por ter música boa. Ela é diferenciada no todo. Ela é diferenciada porque os jovens se amam, as mulheres se amam e se respeitam. Não há conflito de gerações. Idosos, jovens, adolescentes, todos andam em harmonia. Avivamento sempre foi um clamor do coração daqueles que têm sede e fome de Deus. Basta você ler a Bíblia Sagrada, você vai lembrar que antes mesmo de Jesus vir ao mundo, profetas já clamavam por avivamento. Quem não lembra na Bíblia do profeta Abacuque? Ele cantou, e o seu cântico não era simplesmente cantar porque achou uma música bonita. Os cantores da Bíblia Sagrada, eles não cantavam porque queriam simplesmente gravarem um CD ou gravarem um DVD. Eles cantavam expressando convicções profundas que eles tinham. E esse cantor, profeta, homem de Deus, ele canta no capítulo de número 3, o verso 1 e o 2, dizendo: eu ouvi a palavra do Senhor e eu temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. E ele diz: e no meio dos anos a notifica. Eu quero que o Senhor traga um avivamento. Pastor, e o que é esse avivamento? Avivamento, nós não temos uma palavra no português para traduzir de fato o que é um avivamento. A palavra que nós temos, os sinônimos e os significados mais próximos que temos, avivar quer dizer tornar mais vivo, ou gerar vida, gerar ânimo, gerar impulsionamento. Avivamento é gerar algo extraordinário.
E quando nós apontamos para o mundo espiritual, avivamento é o mover de Deus no meio da sociedade. Avivamento é uma ação de Deus no meio da igreja. Avivamento é quando o céu tem a oportunidade de agir na terra. E o avivamento vai trazer as características. O avivamento vai gerar santidade. Na medida que o avivamento vai rompendo dentro da igreja, você acha que os jovens avivados, eles vão ter cada dia mais vontade de namorar, vontade de ficar? Não. Na medida que o avivamento vai rompendo no coração deles, a sede que ele vai tendo maior é de buscar mais por Deus. A vontade de assistir os filmes diminui comparado com a vontade de buscar a plenitude e a glória de Deus. Eu não estou dizendo que ele deixa de praticar o lazer, mas eu estou dizendo e afirmando que a espiritualidade assume a prioridade em comparação com o lazer. Eu não estou dizendo que ele nunca vai pensar em namorar, ele vai, mas a prioridade dele antes do namoro é que ele seja cheio com a plenitude de Deus, tomados pela glória de Deus, de maneira que ele vem à igreja, e não vem à igreja simplesmente pensando em quem ele vai encontrar na igreja. Ele vem à igreja tomado por uma expectativa de uma comunhão íntima e profunda com Deus. Eu estou pregando uma palavra de Deus para a tua vida, e eu estou debaixo de autoridade de Deus para afirmar algo. Deus vai avivar a igreja. Deus vai avivar cada crente que vem a esta igreja. Deus vai avivar você de uma maneira que você vai causar um impacto em todo lugar que você colocar a planta do pé. Deus vai te usar de uma maneira que aonde a sua voz chegar, ei, eu vou profetizar algo de Deus. Pessoas serão libertas através do telefone, através de um áudio pelo WhatsApp. Quando você mandar e alguém ouvir, vai dizer: olha, eu fui tocado pela palavra que saiu da tua boca. Quem crê no que está ouvindo, dê um glória maior que esse. Esta noite há um desejo de Deus de mandar um avivamento. Ser crente não é vir para a igreja e ouvir belas canções e cantar belas canções. Ser crente é viver um nível de comunhão e de busca com Deus. Ser crente é viver um nível de sede, de fome. Ser crente é ter prazer em ler a palavra. Ser crente é ter prazer em perdoar, pedir perdão, liberar perdão, viver perdão. Ser crente é ser avivado. Mas nós vivemos em uma época que existem muitas coisas que se parecem avivamento, que enganam as pessoas, quando na verdade não tem nada de avivamento. E para essas coisas que enganam e não são avivamento, eu dou o nome de movimento. Porque você tem que saber que há uma diferença entre o movimento e o avivamento. O texto bíblico que nós lemos, ele mostra um homem muito sábio, que se chamava Gamaliel. E a Bíblia mostra que era o início da igreja. E o início da igreja foi muito difícil. Não pensa que era fácil ser crente, como é hoje, e muitos não levam a sério. Hoje é tão bom ser crente, e tem gente que mesmo sendo desta igreja, ou de outras igrejas, mesmo não trabalhando, não estudando, tendo domingo disponível, ou folga no domingo, não se esforça nem para chegar no horário no culto. Na época desta igreja, ser crente era assinar a carta de demissão da empresa. Você não vai trabalhar mais aqui, aqui não trabalha crente. Ser crente era você estar abrindo mão da família, porque famílias eram desfeitas quando alguém dizia: eu quero ser crente. Ser crente era perder a própria vida, porque eles eram assassinados, eles eram mortos, destruídos. E os apóstolos estavam pregando a palavra de Deus. Eles estavam anunciando que Jesus faz, que Jesus tem, que Ele pode, que Ele salva, que Ele liberta, transforma vidas, que Jesus é poderoso, que Jesus de fato era o Cristo, que morreu ao terceiro dia, ressuscitou para perdoar todos os nossos pecados, para nos salvar. E eles estão ministrando, quando de repente eles são presos.
Quando eles são presos, alguém já pensou logo: vamos matá-los, vamos acabar com eles de uma vez por todas. Mas um homem que estava no meio do grupo, do conselho, ele disse: não vamos matá-los e nem destruí-los. Deixa eu contar para vocês pelo menos duas histórias. A primeira história é que houve um homem chamado Teudas. A Bíblia pouco fala deste homem, somente nesse texto. E esse Teudas, ele juntou um grande número de pessoas após ele. E diz que esse Teudas, ele fez tanto sucesso, que ele tinha 400 homens que seguiam a ele. 400 homens. Mas diz que de repente, olha o que aconteceu com esse Teudas. Ele foi morto. E quando o Teudas foi morto, os homens que seguiam o Teudas abandonaram o Teudas. O mesmo sábio Gamaliel, que esse Gamaliel foi professor do apóstolo Paulo, ele disse que depois desse Teudas, levantou-se um outro que tinha pelo nome de Judas. E esse Judas era da Galileia, de onde a maioria dos discípulos de Jesus eram. E diz que quando esse Judas se manifesta, ele também junta um grande número de pessoas com ele. E ele faz sucesso. Mas de repente, olha o que aconteceu. Este Judas também morreu, ele pereceu. E todos que deram ouvidos ao Judas foram dispersos. Aí o Gamaliel diz o seguinte: se estes homens aqui, Pedro, Tiago, se esses homens, Matias, se esses homens que fazem parte desse grupo, se eles forem de Deus, ninguém vai poder parar eles. Se eles são de Deus, não adianta a gente bater, lutar, tentar matar, ninguém para. Agora, se não forem de Deus, eles vão parar como os outros. O que ele está deixando claro, Gamaliel? É que esses outros homens, eles tinham movimento, e o movimento deles acabaram. Aqui está uma diferença que tem o movimento e o avivamento. Ele está dizendo que se o negócio fosse de Deus, não ia acabar. O que eu quero deixar claro para você é que o movimento, que é a ação de Deus na vida do homem e na vida da igreja, ele não tem prazo de validade. O avivamento, que é algo que vem do coração de Deus para o coração do homem, ele não tem prazo de validade. Mas o movimento tem. Há uma diferença muito grande entre quem vive de movimento e quem vive o verdadeiro avivamento. Quem vive de movimento hoje pula, fala em línguas, corre, grita, evangeliza, mas logo desanima. Quem vive de movimento, ele tem ânimo para vir na igreja durante uma semana ou duas, daqui a pouco ele desanima, porque é movimento. Agora, quem vive o avivamento, isso não para. Quem vive o avivamento continua. A luta vem, ele continua crente. As dificuldades vêm, ele continua crente. Na igreja tem problemas, ele continua crente. O inferno se levanta, ele continua crente. Perdeu a namorada, ele continua crente. Haja o que houver, ele tem um avivamento. Eu profetizo, esse avivamento que vem do trono de Deus, ele vai tomar conta da tua vida. Se você crer, manifesta, diga glória, diga aleluia, fala alguma coisa. É o avivamento. O avivamento é eterno. O movimento, ele é passageiro. Mas há outra diferença entre o avivamento e o movimento. É que o avivamento, ele tem origem em Deus. O avivamento não vem do homem. O avivamento não vem de uma música agitada. Não. Da música agitada pode fluir emoções, manifestações, alegrias. Mas o avivamento não vem da música, nem do ritmo. O avivamento também não vem de uma pregação. Não é o pregador que promove o avivamento. Não é o pastor que promove o avivamento. Se estiverem esperando que eu vou promover o avivamento na igreja, é melhor você esquecer desta ideia. Você está enganado. Quem sou eu para promover o avivamento na igreja? O avivamento vem de Deus e vem por Cristo. Por isso o avivamento ele não vai depender da música. O avivamento não vai depender da pregação. O avivamento depende da sua conexão com Ele. O movimento depende de um homem.
O movimento vai depender de um ritmo. Se tocar esse ritmo, aí dá certo. Se pregar desse jeito, dá certo. Se ler este livro, dá certo. O movimento está centrado em homens. O movimento estava centrado em Teudas. O movimento estava centrado em Judas. O movimento está centrado em pessoas. O movimento está centrado em coisas que perecem. O movimento está centrado em coisas que se vai. Agora o avivamento, ele não perece, porque ele está centrado em alguém que é eterno, em alguém que pode, em alguém que é poderoso, não, todo poderoso, em alguém que é sábio, não, é o onisciente, sabe todas as coisas, em alguém que está aqui, não, ele é onipresente, ele está aonde ele quer estar, é o avivamento. Eu profetizo, vai ter um avivamento na tua vida, vai ter um avivamento na tua casa. Alguém está me ouvindo? Alguém está entendendo isso? Alguém consegue dar glória de celebração para Jesus? Porque vai ter um avivamento. E o avivamento vem de Jesus. Precisa somente que você sinta a presença de Jesus. E já é o suficiente para viver o avivamento. Precisa somente que você esteja ligado a Ele. E já é o suficiente. O avivamento não provém do sopro de um homem. O avivamento não provém de nada que vem do homem. O avivamento vem literalmente de Deus. É por isso, diz em Atos capítulo 2, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, vem do céu. Não veio dos lados, não veio da natureza. Não veio do pregador da noite, não veio do pastor Pedro, que a igreja católica diz que foi o primeiro papa. Então vou dizer, não veio do primeiro papa. Nós não acreditamos assim. Pastor, veio de quem? Veio do André? Não veio dos apóstolos, veio do céu, um som como que de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa em que estavam reunidos. Tudo que você precisa vem do céu, a glória que você precisa vem do céu, a unção que você precisa vem do céu, a autoridade que você precisa vem do céu, a santidade que você precisa vem do céu, a salvação vem do céu, e o próprio Jesus também veio do céu. Alguém pode glorificar a Ele? Levanta as suas mãos e segure levantada. Glorifica a Ele, peça por um avivamento agora. Glorifica. Eu quero ouvir você glorificando mais alto que isso, porque você pode. Glorifica mais, glorifica mais, glorifica mais. Não pare de glorificar, não pare de exaltar. Não pare, é dele que vem um avivamento. É dele que vem o avivamento. É dele que vem o avivamento. É dele. Você está sentindo a glória dele aqui? Alguém está sentindo a graça dele? É dele que vem o avivamento. Mas o avivamento tem outra característica. Avivamento, ele traz frutos. Movimento não. Quando tem uma igreja muito movimento, nós somos pentecostais. Eu sou pentecostal de carteirinha. Carteirinha. Se tivesse um clube dos pentecostais, eu já ia ser sócio do clube. Eu gosto de ser pentecostal. Eu gosto da nossa alegria. Gosto do culto racional, inteligente. Amo os tradicionais. Aliás, desde a minha infância, eu sempre frequentei igrejas tradicionais também. Até hoje ministro em algumas. Amo. Mas eu sou penteca. Até o tutano. Até o fio de cabelo. Você já está vendo como é. Tudo para cima. Negócio animado, agitado. Mas escute esse detalhe. Mesmo você sendo pentecostal, você tem que entender que avivamento só é avivamento quando tem frutos. E o avivamento não é cantar bem. O fruto não é pregar bem. O fruto são discípulos que você gera. Portanto, se tudo que você sabe é cantar, tudo que você sabe é tocar, isso não é fruto. Se tudo que você sabe é pregar, isso também não é fruto. Tudo que você sabe é falar em línguas, isso não é fruto. Avivamento gera frutos que são discípulos.
E o movimento gera também uma atração de pessoas que são admiradores. Eles são admiradores. Eles vão para admirar. Meu Deus, que homem ungido. É movimento. Movimento gera isso. Que homem ungido, que poder. Ai, meu Deus, eu gosto de ver. Movimento gera isso. Admiradores. Que vão para admirar a igreja. Que vão para admirar a unção que está na vida de alguém, de um líder ou de um pregador. Que vão para admirar os dons espirituais que são manifestos no ambiente. Línguas, interpretação das línguas, variedade das línguas, profecia, revelações, o dom da palavra, do conhecimento. Pessoas que vão admirar as manifestações extraordinárias que acontecem. Isso são admiradores, isso é movimento. Porque são pessoas que não se comprometem. Agora, o verdadeiro avivamento não gera só admiração, ele vai além. Ele gera um discipulado. Sabe o que é isso? Aquele que é profeta, ele instrui e gera mais um profeta. Aquele que está ali tocando, ele não está só aqui tocando, ele está pensando no seguinte: eu tenho que ensinar mais alguém a tocar, eu tenho que ensinar mais alguém a adorar como eu adoro. Aquele que está cantando, ele está dizendo: eu tenho que gerar um discípulo, eu tenho que ensinar alguém a pregar, a cantar como eu canto, ministrar como eu ministro, talvez, ou de preferência, que ministre melhor do que eu, que tenha mais habilidade que eu. Aonde há avivamento não há inveja, ninguém está preocupado se o outro vai cantar mais ou se vai pregar mais. Aonde há o avivamento, a preocupação é só uma: o trono de Deus vai ser coroado de glória, o trono de Deus vai ser exaltado, o nome do Senhor vai ser glorificado. Aonde há avivamento, aquele que vem para a igreja, ele não vem sozinho, ele traz mais alguém. Ele diz: eu quero levar você para receber o que eu recebo, para sentir o que eu sinto, para ter o que eu tenho, para ser impactado com a glória que eu sou impactado. Eu vou liberar uma palavra de Deus sobre a tua vida. Você vai gerar uma multidão de discípulos. Eu estou profetizando. Se alguém está pegando essa profecia, dê um grito de glória do tamanho da fé que você tem. Pega isso. Você vai gerar, você vai gerar, você vai gerar, você vai gerar. Em breve você vai olhar para um grupo de louvor e você vai dizer: que bom, eu ensinei ele a tocar violão e ele está tocando até hoje. Oh glória, eu ensinei o outro a tocar bateria, ele está tocando até hoje. Você vai sentar no culto e vai dizer: aquele pregador, eu também ensinei ele o que era o Gênesis, o Êxodo, eu ensinei os Salmos e hoje ele está pregando. Quem pega essa palavra? Quem pega? Alamassori clamai. Levanta a tua mão e glorifica mais alto que você pode. Deus está dando autoridade para você fazer discípulos agora. Aonde houver uma pessoa com a mão levantada e a boca aberta, desce sobre a tua vida essa autoridade agora. Quem é batizado com o Espírito Santo, não tenha vergonha de orar em línguas e nem de receber esta autoridade. Você vai discipular a tua rua, você vai discipular a faculdade, você vai discipular o teu bairro, você vai discipular o teu vizinho. Em breve o Brasil inteiro será do Senhor. Quem pode adorar? Oh glória, oh glória. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. E eu já encerro o movimento. As pessoas vêm como estão e permanecem como veio. Movimento é isso. O camarada chega na igreja mentindo, mentiroso ele permanece. É movimento. Ele chega na igreja prostituto, prostituto ele continua. Isso é movimento. Ela chegou na igreja uma piri. Ela era piriguete, aí vira pirigóspio. É movimento. Não tem transformação. Ele chegou na igreja assim, ele continua assim. É um movimento. Ninguém ensina ele a mudar. E às vezes nem ele quer mudar. O movimento é assim. Ela chegou na igreja e ela era daquelas que vão de mão em mão, sabe? De mão em mão. De todo mundo. De todo mundo. Aonde só tem movimento,
ela chega e assim ela continua. Ela quer ficar com um no domingo quer ficar com outro. Na quinta-feira quer ficar com outro. Na vigília quer ficar com outro. Ela vai ficando. Quando a última trombeta tocar, a igreja sobe, ela fica também. Ah, mas ela não subiu, não, ela só gostava de ficar. O movimento, igreja onde só tem movimento, essas coisas acontecem. Porque não há uma transformação na sua alma. A igreja avivada não se ilude com essas coisas. Aqui ninguém vai se iludir porque você dá uma sapateada e roda. Ai, ela tem Deus. Não. A gente quer saber a transformação. Qual é o nível de relacionamento entre você e a sua esposa? Na igreja, oi amor. Em casa, qual o seu nível de relacionamento entre irmãos? Aqui na igreja tudo bem? Mas fora da igreja só falta acabar com o irmão? Gente, tem menininhas na igreja que em casa a fama dela é de menina super poderosa. Ninguém mexe, tem medo. Isso não é avivamento, isso é movimento. O avivamento é diferente. O avivamento, o jovem cheio de Deus, que eu sou aqui, eu sou lá na minha casa. O jovem cheio de Deus, que é conhecido na igreja, os primos conhecem esse mesmo jovem. As primas conhecem a mesma prima cheia de Deus. Ela já sabe, ali é cheia, ali tem Deus. Ali tem vida transformada. Ali tem a vida diferenciada. Eu vim trazer algo de Deus para a tua vida e já estou ministrando. Prepare para viver um tempo de transformação. Pastor, eu ainda estou pecando muito. Não precisa desistir da igreja por isso. Pastor, ainda estou errando. O Espírito está aqui para dizer: eu te transformo hoje. Eu te mudo hoje. Ei, pastor, eu era um vaso e eu quebrei. O oleiro está aqui para dizer: eu faço de você um vaso novo. Se o avivamento chegou, ele chegou com novas oportunidades. Se o avivamento chegou, chegou com uma nova chance. Se o avivamento chegou, ele veio com a misericórdia, ele veio com a graça. Se o avivamento chegou, ele ainda dá jeito. Deus te tira de baixo, coloca em cima, muda a tua vida. E aonde você for, a glória dele vai com você. Recebe agora, recebe agora. Alabará Xandarai, recebe agora. Recebe agora. Eu gostaria que você abrisse a boca para receber. Para receber. É noite do avivamento. É noite do avivamento. Eu não vou parar enquanto eu não ver você avivado. Eu não vou parar de ministrar enquanto eu não perceber que a glória de Deus já tomou conta da tua vida. Receba agora o avivamento que gera nojo do pecado. Recebe agora o avivamento que gera nojo do adultério. Recebe agora o avivamento que gera nojo da prostituição. Recebe agora o avivamento que gera bons testemunhos. Alguém está recebendo aqui? Alguém está entendendo? Você está recebendo? Celebra, grita, vibra, celebra. Pega na mão dessa pessoa bonita que está ao teu lado. Adore com ela enquanto você recebe. Adore com ela. Fecha os teus olhos, fecha os teus olhos. Está descendo fogo aqui esta noite. Tem fogo, tem...